Bom dia. Então, quase caímos, mas estamos aqui, que nem o Flamengo. Não, cara. Que nem o Flamengo, exatamente. Não é fácil. Senhores, é de me agrado informar-lhes que abemos podcast. Seja bem-vindo ao Anti-Titi. Pode ser anti o Tite ou anti-teaching, porque somos estudantes de inglês e não queremos dar aula. Conclusão lógica. Mas enfim, esse aqui é um piloto dessa ideia de podcast que a gente está formando, ainda não tem nome, apesar de ter esse nome falso aqui. A gente criou literalmente agora, antes de começar a gravar. Mas a gente está fazendo isso aqui como uma experiência de ver como é que pode funcionar as possibilidades de a gente falar sobre jogos e pautas relacionadas ao Flamengo, essa desgraça que a gente ama, infelizmente. Enfim, hoje a gente está no dia 6 de maio. A gente passou pelo jogo Flamengo 1, no caso, Bragantino 1, Atlético. Atlético. Bragantino 1, Tira, Flamengo O 1. Flamengo não participou. É, Novidade. lá em Bragança Paulista, onde a gente conseguiu a proeza de não jogar porra nenhuma o jogo todo e vivenciar um revisionismo histórico fudido ao ponto das pessoas falarem: ah, mas o segundo tempo foi bom. Porra nenhuma, teve o gol e muito mal isso. Mas a gente vai falar um pouco melhor disso após a vinheta. Voltamos após a vinheta. E assim, eu não acho que o segundo tempo foi bom, mas eu acho que o fato é que o primeiro tempo conseguiu ser pior. Não, isso... Isso é algo que eu acho que é um feito. Eu acho que é muito claro para mim, um dos motivos que é o Tite insistir nas mesmas ideias, né? E ele estava começando com o Gerson caindo muito pela direita. E a gente estava sem conseguir ter um meio-campo muito funcional. Eu acho que o, o time cresce depois, né? Com o Gerson passando a jogar mais centralizado. Enfim, ainda é no mesmo esquema, porque o Tite até agora não tentou mudar esse esquema. Então o Luiz Araújo passa a jogar pela direita. Mas eu acho que tem um crescimento em relação ao time que estava no primeiro tempo, mas um crescimento que é muito marginal, assim, sabe? É pouca diferença e pouco perto do que esse time poderia estar jogando. Existem duas coisas que eu gostaria de falar sobre isso. Uma foi que você me lembrou, não tinha me lembrado disso, que é Luiz Araújo. Mas antes de entrar nesta merda, eu acho que vale dizer que, tipo assim, a gente fez um jogo que é muito o jogo do Bragantino, né? Que era um jogo que se propunha a tentar, tipo, ataque contra ataque, nessa coisa de, tipo, vai e volta, jogo esticado, um jogo longo, que não privilegia em nada os nossos jogadores. E aí, tipo, talvez a entrada do Luiz Araújo meio que privilegia essa ideia de jogo alongado, mas que não privilegia o nosso elenco, privilegia o Luiz Araújo. Não, e é algo interessante, né? Tipo assim, a gente estava fazendo um jogo do Bragantino, mas tá, pode acontecer às vezes, mas eu acho que o problema nem tá aí. O problema é que se você olhar, a gente também contra o Amazonas estava fazendo o jogo do Amazonas. Contra o Palmeiras era o jogo do Palmeiras. A gente tem se submetido muito a jogar da forma que o adversário quer se portar, a responder a partir disso, e não a ter necessariamente uma identidade de jogo que seja própria e favorável ao elenco. Mas aí que tá, eu acho que esse talvez seja o grande problema, porque talvez essa seja a identidade desse time. Não que a gente se adapte, mas Flamengo joga alongado igual o Palmeiras joga, igual o Amazonas joga, igual o Bragantino joga. O Flamengo parece cada vez menos um time de associação, independente da forma que seja. Ele não é um time que toca a bola, tipo, e vai progredindo devagar. É normalmente uma bola esticada. Claro, foi muito bizarro assistir no jogo no sábado, a quantidade de bola esticada no Pedro, bola esticada no Pedro. Tem até uma matada dele que foi espetacular. Assim que foi, foi até no lance do pênalti que o. Do pênalti não, da falta que fazem no De La Cruz e a arbitragem volta. Se não me engano, nesse lance ele domina a bola de uma forma espetacular. E ele rola pro De La Cruz e aí o De La Cruz sai na cara do gol e sofre pênalti. Eu acho que foi nesse lance. Mas assim, Pedro matou a bola de uma categoria absurda. Mas a gente já conversou sobre isso. O Pedro não é o melhor jogador para receber esse tipo de bola de costas. O tipo de bola que o Pedro recebe bem de costas é uma bola curta, onde ele consegue escorar, mas não, tipo. Continua, Maturidade. continua. Onde ele recebe a bola perto dele e ele consegue dominar para um cara que tá próximo dele. Não que ele tem que dominar aquela bola que vem rasante da defesa, onde ele tem que dominar
e segurar a bola pra poder fazer a parede pra um cara que tá vindo em velocidade da distância, porque ele também tava vindo lá de trás. Então, tipo, eu acho que isso talvez é um jogo que privilegia, não prejudica tanto ele, prejudicaria mais o Gabigol, por exemplo, mas que também não é o jogo do Pedro. Então, tipo assim, esse jogo só privilegia, e aí, de novo, me vejo obrigado a reforçar pontas. Só que a gente também tá com um ponta na esquerda que não é o melhor jogo dele ser ponta. Então, tipo assim, só privilegia o Luiz Araújo quando ele tá, e o jogo não começou com o Luiz Araújo ali, então não privilegia ninguém em campo. O Cebolinha que tá machucado, mas se você vê o próprio Bruno Henrique que estaria jogando com o ponto esquerdo, no momento do gol, ele recebe a bola entrando, Sim, indo pro meio, como segundo atacante quase. como um segundo atacante, de fato, indo pra área. Inclusive, a gente tem informação de que no vestiário o Gerson Gerson e o e a Arrascaeta Arrascaeta jogaram. falaram que o time melhorou quando teve mais aproximação. Então a gente sabe que é uma coisa, e inclusive isso foi falado também no final, acho que do jogo contra o Amazonas, se eu não me engano. Eu lembro de ter uma entrevista pós-jogo também que colocaram isso. O jogo precisa, o time precisa se aproximar mais, conseguir. E, tipo, os jogadores sentem falta disso, porque não é um ou outro jogador no elenco. São as principais peças do elenco, todas precisam desse jogo de aproximação. É um jogo que engrandece o Gabigol, que engrandece o Arrascaeta, que engrandece o Gerson, que engrandece o próprio De La Cruz, que tá numa temporada boa, mas se tivesse um coletivo melhor, poderia também E estar já numa mostrou temporada muita melhor. frustração com Com a o falta jogo. de aproximação, sim. É um jogo que engrandece o Bruno Henrique, que engrandece o próprio Pedro, como você falou. O Pedro é um ponto que eu tenho batido muito. O Pedro ele tá muito abaixo na questão de fazer a parede, fazer o pivô e tal, que sempre foi uma característica muito marcante dele. Por quê? Ele pode dar uma matada muito bonita uma vez no jogo, que nem você colocou e tal, no lançamento, mas ele não vai ter a mesma facilidade para estar matando uma bola que é uma porrada vindo do outro lado do campo. Ele faz muito melhor a parede se tiver num espaço curto, o cara tabelando com ele, toque e passa, pronto. Ele produz muito mais, ele consegue entregar muito mais pro time do que ele ter que estar o tempo todo explorando porrada de 200 metros de distância. Uma coisa. Sim. E outra coisa, né? Se você pegar nessa questão de associação, a gente tem o Vini, que é um lateral extremamente associativo. A gente perdeu muito com o Felipe Luiz, a gente sabe disso. Mas a gente pegou um cara que tem características parecidas, muito abaixo, mas características que dão um paralelo interessante. E que ele poderia se privilegiar desse esquema de jogo também, que é onde a gente vê que o Felipe Luiz também muito se privilegiou. Entretanto, eu acho que esse mesmo esquema onde um Flamengo mais próximo privilegiaria o próprio Ayrton Lucas, à Sim. medida em que e é sobre isso. E aí a gente pode entrar em questões mais filosóficas sobre o jogo, que é o estar e o chegar, né? O estar muito mais uma filosofia do jogo posicional, ou chegar mais uma filosofia de um futebol mais próximo que 2022, 2019, que bem ou mal estaria dentro desse aspecto do jogo funcional, relacional, relationism, algo nessa linha, que é onde o Ayrton Lucas mais vai ter, porque, tipo, quando o Ayrton Lucas precisa jogar com ponta já aberto ali, ou ele precisa já estar espetado ali na ponta, não é o melhor dele. O melhor dele é fazer o que o próprio Vinha fez no jogo contra o Amazonas, e foi o lance do gol, que é progredir, se associar e atacar o espaço, receber bolas e atacar a linha de fundo. Cada um de forma diferente, o Vinha fez por dentro isso, né? Foi engraçado, o próprio Bruno Henrique estava espetado e o Vinha atacou o espaço por dentro, mas de qualquer forma, o ataque ao espaço é uma das melhores características que a gente teve no futebol brasileiro, como os nossos laterais. E então destacar esse outro do vídeo que você está falando, também com o Bruno Henrique, então. Porque o Bruno Henrique é um jogador que ele tem uma capacidade de movimentação muito boa e eu acho que ele favorece muito esse lateral que sobe até linha de fundo. Já o Cebolinha, por exemplo, jogando na ponta esquerda, faz mais sentido com um lateral que não suba tanto. Então eu acho que Ayrton Lucas e Cebolinha juntos, um acaba meio que batendo de cabeça com o outro. Porque eles vão cumprindo função não exatamente igual na fase ofensiva, porque o Cebolinha também é um jogador que gosta muito de cortar para o meio e chutar, essa é a jogada típica dele. Mas ao mesmo tempo, como o Cebolinha é um jogador que fica muito mais espetado na ponta esquerda, ele impede muito mais que o Ayrton Lucas sim. Ou o próprio Vini, se ele estiver jogando. Já o Bruno Henrique, nessa jogada você falou, o Bruno Henrique estava mais aberto e o Vinha subiu pelo meio, foi uma boa leitura de espaço dele. Mas o Bruno Henrique sendo um jogador que centraliza mais do que o Cebolinha, que faz o segundo atacante, se aproxima da área mais, ele libera mais o corredor. Então ele favorece mais essa ultrapassagem pro lateral. Então, tipo, acaba sendo algo que desfavorece tanto o Vinha, que tem uma característica mais de lateral construtor, quanto o próprio Ayrton Lucas, que tem a característica mais de ir no fundo. Então, tipo, olha quantos jogadores do time a gente já falou sobre.
que não se favorecem, Sim. ou que são prejudicados. A gente citou o Cebolinha e o Luiz Araújo, que se favorecem com esse esquema. Talvez a gente possa citar mais alguns jogadores que também se favorecem com o sistema, mas a grande maioria e os principais nomes não se favorecem com esse esquema. Eu acho que talvez, se for parar pra pensar nessa construção de quem talvez vai se favorecer mais, além disso, seriam os zagueiros na medida em que eles não precisam se comprometer tanto ao jogo curto. Eles não precisam tanto se preocupar com passe, eles podem se dar mais ao direito de chutar. E o Sim. próprio Rossi. E o Rossi não é um grande passador, diga-se, né? Ele não é necessariamente conhecido por ser um Não é de bom. nada até agora. Porque tudo que ele faz ele é razoável, mas assim, eu não vi ainda nada de brilhante nele, não. É. Sendo sincero, eu sou um pouco viúva do Diego Alves ainda. Não, a gente não teve um goleiro depois do Diego Alves que chegou perto. Assim, o próprio Santos em 2022 ele foi muito útil, mas assim, muito bizarro como em 2023 dele ele demonstra claramente uma falta de segurança assustadora. Ele nunca me deu a mesma confiança, assim. É Não, claro que a gente tá falando de uma opinião aí que é de torcedor, é de emoção, mas assim, a confiança, sei lá, você tem um goleiro que, tipo, às vezes um lance que era pra ser gol, mas o cara salva, assim, sem explicação. Nem o Santos, nem o Rossi, nenhum deles me passou isso. Que o Diego Alves muitas vezes fazia, sim. assim. Eu acho que assim, o que a gente tem no nosso elenco, e acho que essa é uma questão muito importante na hora de pensar elenco e construção de elenco, mas que passa muito pela construção de jogo, e que, tipo, o Flamengo dissona, né? Tipo, a construção de elenco e a construção de jogo do Flamengo são muito, há muito tempo já dissonantes, são muito E escolha de incompatíveis. técnico também. Mas então, a escolha de técnicos reflete na escolha de jogo, que é incompatível com a escolha de formação de elenco. Mas assim, a gente tem essa coisa dos goleiros. A gente tinha o Santos e o Rossi atualmente, né? Que, tipo, não são bons sendo com o jogo. E tem o Matheus Cunha, que é muito bom sendo com o jogo, mas ele não é super seguro. Eu tô muito curioso pra ver a volta do Hugo. Do Hugo. Hugo não, Hugo. Cara, eu vou te dizer assim, ó. Parece que ele tá jogando bem em Portugal. Pessoal minha, que eu acho que boa parte da torcida iria discordar. Mas eu gosto muito do Matheus Cunha, cara. Eu gostaria de ver o Flamengo. Como eu também acho que em dado momento poderia ter feito com o Hugo, ou pode vir a fazer ainda, mas que depois perdeu um pouco o clima, o ambiente, né? Eu acho que o Flamengo tem que bancar. Tem que bancar algum goleiro. Cara, porque a gente gasta muito dinheiro contratando goleiros de nome e que, tipo, a gente vê, por exemplo, histórias como do Ceni no São Paulo, do Cássio no Corinthians, e a gente vê uma construção de carreira de muitos anos. Eu acho que o Flamengo podia, às vezes, investir nisso. É claro que o goleiro que está começando, ele vai estar mais propenso a cometer certas falhas que um goleiro experiente não vai. Mas eu acho que se o Flamengo pega um goleiro com potencial, como o Matheus Cunha tem, como o Hugo tem, né? Pega um goleiro vindo da base, começa a bancar, começa a dar oportunidade, depois de um tempo investe para esse cara ser o goleiro do Flamengo por um longo período, acho que esse é um investimento que ia valer muito a pena, cara. Mas aí sabe o que acontece? Eu acho que isso pesa muito também numa uma questão muito importante, né? Por exemplo, se você pega o Hugo, por exemplo. O Hugo, ele era um cara que, tipo, ele era muito seguro no passe dele, certo? Mas muito ansioso, muito nervoso e tal, tem que ver como é que ele volta. Uhum. Já o Matheus Cunha é um cara muito, assim, outro nível de jogo com o pé. Outro nível, assim, tipo, Diego Alves não tinha, Santos não, o Rossi nem sonhando. Então, tipo assim, outro nível de jogo com o pé. A gente quer sair jogando com o pé? Se assume, e essa é uma questão muito complicada que vai entrar em questões filosóficas também. Se assume que o Flamengo é um time que tem essa ideia de um jogo ofensivo. Só que se ignoram todas as formas de propor um jogo ofensivo que ignora. Porque assim, a gente, para pensar um jogo ofensivo, a gente pode pensar de novo trazendo essa dicotomia, que talvez não seja a melhor forma de trazer, mas ela está dada na internet. E eu consumo essa discussão, então eu estou muito presente nela, posso falar dessa forma. Entre o posicional e o funcional. Então são formas diferentes de propor o jogo. Ambas as formas você pode ter um jogo mais alongado e ambas as formas você pode ter um jogo mais próximo. Em um jogo mais alongado, a sua saída com o goleiro ela não é tão essencial assim. No jogo mais próximo, ela é mais essencial. E, incrivelmente, o único técnico que a gente teve, posicional ou não, nos últimos anos, não, no caso posicional de fato, que não foi um jogo extremamente alongado, foi o Domenech. Ele era um cara que o jogo era mais próximo. Ele tinha os mesmos problemas de dificuldade, jogadores que claramente fazem questão de estarem associados próximos. Eles estavam distantes no terço final, naquela linha de 5 do 3-2-5, que é muito tradicional do jogo de posição, quando tá no último terço e tal. Mas a saída de bola e a transição pro meio campo era muito curta. Então, tipo, espaços curtos. Então, tipo,
você via que fazia sentido, era um jogo de aproximação, de alguma forma, que era um jogo próximo, não, mas era um jogo curto. Então, o Cunha nesse contexto faria muito bem. Mas no modelo do Tite, que se esperava que fosse um modelo próximo, tal, que se propõe o jogo, é alongado, não favorece ninguém. Talvez a linha de zaga, como eu falei, esses goleiros que não tocam a bola. Eu não sei se favorece tanto a linha de zaga, se a gente pensar que a gente tem dois zagueiros que são considerados zagueiros bons passadores também. Então a gente poderia ter uma zaga jogando um pouco mais adiantada. Não à toa a gente já teve situações em que o Tite, inclusive, botou o Léo Ortiz como um volante. Então, tipo, dá um pouquinho mais à frente no campo, um jogo mais próximo, pressionando a defesa numa linha mais alta e os zagueiros estarem ajudando a criar junto com os volantes, junto com o meio de campo ali. De repente, numa zaga com o próprio Léo Pereira e o Léo Ortiz, poderia ser favorável para eles. Essa zaga é um caso à parte, mas eu digo assim. Eu sei que a gente tem uma visão um pouco diferente quando diz respeito à forma de pensar a linha de zaga do Flamengo atualmente, mas eu considero que o Fabrício Bruno não é um grande jogador sendo com a bola. Sim, sim. Então eu digo que favorece ele, e de favorece ele também nesses combates, porque normalmente, como é um jogo alongado e é um jogo que propõe alongamento, tanto pra gente quanto na volta, Sim. ele tem uma vantagem que ele se privilegia de não precisar sair tocando a bola muito curta e tal, e ele se privilegia do fato de que ele consegue ser um cara de recomposição muito boa para poder defender a nossa profundidade quando o time adversário ataca a nossa profundidade. Então, eu digo que favorece nesse sentido. Sim, sim. Mas, claro, Leléo, né, Léo Pereira e Léo Ortiz. E talvez até mesmo o próprio Davi Luiz, mesmo que eu não seja super fã dele, mas porque ele já é um cara velho, então ele defende a profundidade, não é a melhor coisa que ele vai fazer. E ele, historicamente, deveria ser um cara bom de saída de bola, também não favorece disso. Nesse técnico que está colocando, né, que o time joga mais adiantado, eu acho que o Fabrício Bruno se daria melhor do que o Davi Luiz, por causa da idade, da Não, com velocidade. certeza. Se a gente pensar, tudo bem, o Fabrício Bruno não teria tanta qualidade no passe, mas ele estaria fazendo dupla de zaga com um dos Léo, que teria qualidade do passe. Sim. E por outro lado, esse Léo que estiver fazendo a dupla de zaga com ele, vai ter a qualidade do passe, mas também vai ter uma segurança de velocidade ao lado do Fabrício Bruno, que eu acho que já com o Davi Luiz, se a gente está jogando muito adiantado, como os zagueiros estão na linha do meio de campo, ali, mediário, e vem uma bola alongada, um contra-ataque para disputar na velocidade, é muito difícil para o Davi Luiz acompanhar. Se for Davi Luiz e Léo Pereira, eu sei que já morreu. E se for Davi Luiz e Léo Ortiz, eu ainda tenho que ver. Eu ainda tenho que descobrir se ele é veloz o suficiente pra cobrir. Léo Ortiz Mas tem que entender melhor. Mas se é Davi Luiz com o próprio Fabrício Bruno, a gente tem um pouco mais confiança nessa cobertura. De Em repente. outros casos, nem tanto. Então, assim, até o Fabrício Bruno, que supostamente também é privilegiado por esse jogo mais alongado, mais de velocidade, né, como a gente tá falando de lançamentos, por não ter um passe tão bom, ele teria outras características nele que poderiam se encaixar muito bem também. E é por isso que ele é extremamente útil pro Flamengo. Então, quando eu falo isso, eu não quero dizer que ele é inútil. Inclusive, isso é uma questão. Eu não acho nenhum desses jogadores que foram citados inúteis ao elenco do Flamengo. Eu tenho muitos problemas com a utilização cega ao Luiz Araújo. Eu queria muito contar sobre a entrada dele de forma geral. E a utilização do Cebolinha, que embora venha bem, eu não acho que ele tecnicamente mostrou até hoje uma. O Flamengo, de forma geral, não mostrou um futebol que me faça olhar para aquilo e falar assim: nossa, não dá para mudar o esquema, não dá para. Tem que ser aqui esse esquema, porque o Cebolinha é um craque, o Cebolinha é um Messi destro. Não, não tá sendo isso. Se for jogar pela temporada, assim, eu diria que quem é incontestável no time, assim, De La Cruz. é o De La Cruz. É só o De La Cruz. Porque mesmo o Bulgária teve início de temporada também, que vindo já de uma sequência da temporada passada muito bom, mas ele teve uma queda de rendimento. Sim. E o Alan conseguiu entrar com uma sequência boa, porque eu critiquei muito o Alan no passado, assim. Eu achei que ele não se encaixou e tal, mas talvez seja aquilo, período de adaptação, enfim. E voltando de lesão. E já agora, nessa sequência de jogos mais recentes, eu acho que o Alan já mostrou que tá para brigar por essa vaga também. Que o Pulgar também não é tão indiscutível, incontestável assim. E o próprio Arrascaeta tá numa temporada baixa. É claro que a gente, tipo, tendo o Arrascaeta em condições, é muito difícil a gente dizer que vai intencionalmente querer colocar ele no banco. Mas pro meu Arrascaeta é inquestionável. Mas eu acho que quem tá tendo uma temporada que pode dizer assim, ó, pelo que tá jogando é inquestionável, assim, pra mim, de fato, é o De La Cruz, porque mesmo a linha de zaga, que eu acho que seria, tipo, o top 3 junto do De La Cruz, eu acho que você consegue pensar argumentos que talvez o Léo Ortiz poderia se encaixar, mas eu ainda acho que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira estão tendo uma temporada boa. Mas ao mesmo tempo é isso, como é que a gente tá tendo talvez 3, talvez você consiga achar mais um 4? Botar o Cebolinha, vai. Vai,
jogadores no elenco que estão tendo uma temporada. Vai, Luiz Araújo e Cebolinha. Então é isso. Não, mas assim, o Luiz Araújo ele se privilegia, não quer dizer que ele joga bem. Esse é um ponto. Mas vamos dizer que está tendo uma temporada que seja. Vai, ele esteja se destacando de alguma forma, você teria ali os dois pontas, os dois zagueiros e um meia. E é isso, sabe? Na lateral direita, ninguém. Na lateral esquerda, Tem qualidade pra cacete. sim, mas o Ayrton Lucas também não. É o que eu estava falando, não consegue render com um ponto aberto fixo ali. Atrapalha ele a fazer o jogo dele. Então, tipo, como é que você vai esperar? Né? Como é que você vai criticar um jogador individualmente numa temporada em que você consegue destacar quatro, cinco jogadores que estão tendo uma temporada de fato muito boa? Eu acho que é isso que a gente tá tentando olhar, assim. Como é que o coletivo está impactando a atuação individual? E como é que esse coletivo poderia estar fazendo com que a qualidade individual desses jogadores, com suas características específicas, fosse enaltecida, fosse intensificada e não fosse minada pelo esquema tático. Ainda nisso, tem até essa questão de que a gente, você falou pra mim, é verdade, me lembrou disso, como 2023 é um momento muito bizarro. As pessoas tendem a falar que o Gabriel teve 2023 horrível e não foi bom de fato, mas quem no Flamengo de fato foi bem em 2023? Sabe, o que funcionou no Flamengo em 2023, pra falar a real? Muito pouco. Então você para e vê que a gente tem visto uma prática esportiva, né, de ideia de jogo sistematicamente, com três técnicos um atrás do outro, que fazem coisas que não privilegia a maioria dos jogadores. E detalhe, vai falar assim: ah, o Gabigol ainda ele era o titular, porque o Pedro nem conseguia jogar. Aí tomou a porrada lá do cara, inclusive porque, assim, de forma alguma defendendo que ele deveria apanhar, claro que não. Mas ele fez bico pra aquecer porque ele não tava titular. Tipo, uma falta de profissionalismo que pouco se fala e que outros jogadores não apresentam, mas são odiados, são questionados. E aí ele volta, começa a jogar, até entra, faz gols e tal, mas também não foi o 2022 do Pedro também. Que é uma coisa que a gente também fala muito, né? O pessoal foca, o 2023 do Pedro. É claro que em números foi um 2023 muito bom. Mas você também tem que levar em conta que o cara tá jogando. E ele não jogou em 2023 nem de perto que ele jogou em 2022. E mesmo esses números, é claro que ele fez gols em jogos importantes, mas ele também fez 4 gols contra o Maringá. Ele faz uma série de gols em jogos que são mais fracos, que ajudam, como esse ano também. Ele tem muitos gols no Carioca. E mesmo que ele tenha uma temporada com muitos gols, é óbvio que uma boa parte desses gols são feitos no Carioca. Isso não é desmerecendo ele, mas é uma questão de contexto. Entender que o número não é solto. Não basta falar que ele fez muito gol e dizer que isso justifica que uma temporada seja boa. De novo, a gente não está querendo focar aqui no Pedro, porque a questão não é a crítica ao jogador individualmente. Mas é como é que, mesmo o Pedro, com números que foram bons ano passado, ele também estava sendo prejudicado pelas mesmas ideias de jogo que ele está sendo prejudicado agora. Que é isso que é interessante. 2023, o Gabigol foi mal, não sei quem foi mal. Foi todo mundo mal. A gente teve lapsos. A gente teve momentos que o Ayrton Lucas se destacou um pouco, momentos que o Fabrício se destacou um pouco, momentos que o Pedro se destacou. O Arrascaeta se destacou. O Arrascaeta, ele vive de lapsos. Acho que isso é característico dele. Não, mas em algum momento, assim, no meio pra final da temporada, assim, antes do finalzinho mesmo, assim. Acho que no finalzinho do São Paulo ele tava salvando. Tanto que se eu não me engano, o gol que sai no jogo contra o Atlético Mineiro, que é quando o Pedro apanha, é um gol do Arrascaeta, mas é um brilho individual dele, assim, bizarro. Sim. Que é típico do Arrascaeta, ter um brilho bizarro numa situação em que o time não produz. E que é muito bizarro a quantidade de vezes que isso aconteceu nos últimos anos. Porque como é que a gente diz que tem o melhor elenco da América, a melhor estrutura, não sei o quê, e a gente vira e mexe tá precisando que o Arrascaeta tire um jogo da cartola, sabe? Porque o time não consegue produzir coletivamente. Então, E não por falta de qualidade dos seus jogadores, isso é importante dizer. sim, os jogadores não tiveram um 2023 bom, tiveram lápis, como a gente está dizendo, porque o coletivo não estava bem. E o pior é que a gente vê que muitas coisas que não estavam boas nesse coletivo de 2023 se mantêm em 2024. A gente tem uma melhora na defesa, a gente ajeita um pouco algumas coisas, mas em questão de produzir no ataque, questão de trabalho com a bola, enfim, muitas coisas se mantêm ruins. E só para terminar o raciocínio, isso que é o mais bizarro, porque a gente vê que é uma falta de critério e de capacidade de análise na escolha dos técnicos junto à montagem do elenco, porque você contrata jogadores e técnicos também, que tem nome, que tem carreira, que não tem não sei o quê, mas você não pensa como é que eles vão funcionar em conjunto. Então você contrata jogadores que não necessariamente vão estar cumprindo com a função de se encaixar num time que você já espera que jogue de uma certa forma, mas você está contratando
peças que são para jogar num jogo alongado, outras peças são para jogar num jogo próximo. E você contrata técnicos que não necessariamente batem com esse elenco que você já está montando de uma forma meio bizarra. Então, tipo, a gente vê que 2023 para cá, a gente tem uma sequência de técnicos no mesmo esquema, com os mesmos problemas, só que isso vem de antes, porque é uma falta de critério da diretoria. Sim. Que você falou aí do Domi, e eu acho que em algum contexto o Domi pudesse ter dado certo no Flamengo, só que era impossível no contexto que ele foi colocado, porque foi a mudança mais brusca desses últimos anos. Você sai do jogo do Jorge Jesus e pro jogo do Domenech Torrent, não tem nada de parecido no jogo deles. A única coisa que eles têm em comum é que eles gostam de ter a bola. No máximo é isso. Então assim, é bizarro, porque não tinha como funcionar, assim, é uma leitura que é muito fácil fazer hoje, óbvio que na época não necessariamente era uma leitura tão fácil, mas a gente espera que os profissionais que estão dentro do clube tomando essa decisão sejam capazes de fazer essa leitura. Na época você nem entendia direito, pelo menos eu não, o que era jogo de posição e como se diferenciava do que era o Jorge Jesus, o que foi, por exemplo, o Dorival também. Então, tipo, realmente, foi uma coisa que veio depois, e eu acho que isso é muito curioso pensar como, eu acho que o Flamengo é um caso que meio que gerou um dos estopins da discussão posicional, funcional no futebol brasileiro, pelo fato de que é muito escandaloso como as coisas funcionam. Eu só queria finalizar essa gravação trazendo a questão Luiz Araújo, Igor Jesus e o Tite. O Tite discursou já em 2022 falando sobre como o eixo central do Flamengo era brilhante com o 4-3-1-2 do Dorival, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com o João Gomes, com o Thiago Maia, com o Gabigol e Pedro, todos muito próximos. Na prática, ele não executa nada perto daquilo. Quanto canto dois históricos, que ele fala, que assim, também nada. Onde ele também reconhece o 4-4-2 funcional do Jorge Jesus, onde ele literalmente usa esse termo quando muita gente... Da década de 80 mesmo, ele reconhece esses 4 homens no meio de campo, diz que vai usar no trabalho dele e não usa. Não, Da boca pra fora. mas assim, é até engraçado dizer, porque o Tite mesmo ele reconhece pós-2019, e em entrevista ele fala do ataque funcional do Flamengo de 2019. Uhum. E aí muita gente fala, funcional nem existe, porque não é um termo cunhado academicamente, tal, não sei o quê. Maior preconceito, um monte de questão assim, quando está dado, está no mundo, talvez não tenha um nome, mas está no mundo e não pode ser ignorado. Mas assim, ele percebe tudo isso, discursa de uma forma que meio que dá a entender que vai fazer, que não vai, mas não faz. Mas aí tem essas convicções, porque ele tem essa convicção dele, ele mudou essa convicção dele do que era o Flamengo, o Corinthians dele em 2015, a seleção dele pré o jogo da Inglaterra, eu tenho até que parar pra assistir esse jogo e pensar, mas é porque parece que numa derrota pra Inglaterra, ele muda, depois disso ele muda tudo, começa a jogar dessa forma que ele usa, com esse 3-2-1, Isso eu também 2-5 dele. situação. Porque a gente pega um São Paulo, um Vitor Pereira, um Paulo Souza, e a gente às vezes pensa que o cara talvez fosse limitado, só consegue jogar naquele time. Não é o que a gente vê no Tite. A gente vê no Tite que ele é capaz de fazer o time jogar de outras formas e melhor do que vem jogando. Mas ele não tá colocando isso na prática, como ele também não fez na seleção brasileira. Isso que é A bizarro. convicção dele mudou. Eu sinto que é muito sobre isso. Mas é justamente sobre essa questão da convicção que me assusta o ponto de que a convicção dele é tanto sobre o esquema, porque assim, talvez ele possa entender que o esquema, o jogo de posição, a forma que ele faz, tudo bem. Mas o esquema dele privilegiar atletas menos qualificados em detrimento de atletas mais qualificados não faz sentido. E aí entra aquela coisa. A mudança dele no final, antes do segundo tempo acabar, onde ele tira o Igor Jesus, que estava amarelado, não estava bem de fato, mas insere o Luiz Araújo. Eu acho que é uma escolha assim muito bizarra, porque tipo, ele esvazia o meio-campo ao mesmo tempo que ele recua o Gerson para aquele meio-campo, para aquele lado, bota o Luiz Araújo ali, mas ele mantém o esquema que não estava super funcionando. Aí só no segundo tempo, eu acho que. E aí que dá essa coisa, eu acho que o segundo tempo dá mais espaço, tudo acontece. Exatamente. E eu acho que é aí que surge essa ideia de que tipo, o Flamengo melhorou. Mas assim, o gol, inclusive, o Bruno Henrique ele faz o facão dele, mas é uma bola esticada do De La Cruz que ele tá na intermediária pro Bruno Henrique atacar o espaço. Uma Então, bola assim, esticada de La Cruz que, meu não, é Deus uma do céu. puta de uma bola. Mas assim, mas ainda é uma bola esticada, não uma coisa assim, uma tabela de aproximação. É o bizarro, que é o que a gente tá falando. Quantas vezes que com todo esse elenco, toda essa estrutura, o Flamengo depende de um lapso individual, de um brilho individual para conseguir estar no jogo. Sim. E não de uma capacidade coletiva. Sim, dos mecanismos coletivos, da aproximação, das movimentações ali.
Mas enfim, aí fica essa coisa, essa convicção, eu questiono essa convicção dele. Porque no final das contas eu entendo a convicção. Porque um técnico tem que ter convicção no que ele quer fazer. Só que, tipo, a convicção dele não é. Ele não consegue ter uma convicção que é contextualizada, porque eu acho que é isso que virou uma coisa, uma pauta nossa, né? Contexto. O contexto do elenco, o contexto desses jogadores, a forma como. Não só as qualidades individuais desses jogadores, mas a forma como eles se entendem no campo. Sim, É, ele tem a capacidade de compreender que ele chegou num time que tem um elenco montado, que tem uma história, que já tem uma experiência jogando junto, que é totalmente diferente dele estar chegando no Flamengo para iniciar um projeto de reformulação, por exemplo. Se ele chega 2018. pré-2019, né? Sim. E o Flamengo vai bancar ele durante anos e vai ser um time montado para funcionar com o Tite. Não é isso que acontece. O que acontece é que a gente tem um time que já mais de uma vez funcionou de uma forma e não funcionou de outras formas, e ele chega e tenta fazer funcionar das formas que são da convicção dele, a gente entende isso, mas que até agora não funcionaram com esse elenco. E ele tem ferramentas para fazer de outra forma e não quer. E ele não muda essa convicção. Sendo que é isso, é uma questão do que já existia em relação ao contexto, em relação à estrutura. O elenco já estava basicamente montado quando o Tite chega. É claro que a gente tem contratações de peso esse ano, mas a gente não está montando o elenco do zero. E que ao mesmo tempo elas meio que caminham muito mais para aproximadas do que já vinha antes do que o contrário. Para pra ver. Quem veio? Léo Ortiz, saída de bola e tal, é um zagueiro e saída de bola E, associativo. e sendo bem sincero, são contratações de peso, mas pegando nessa linha que eu tô falando de não estar montando o elenco do zero, são reposições a jogadores históricos desse elenco do Flamengo que possuíam características minimamente parecidas. Sai Felipe Luiz, Provinha. entra o Villa. Sai Everton Ribeiro, entra o De La Cruz. Sai o Rodrigo Caio, que apesar de não estar jogando mais, traz características parecidas com a do Léo Ortiz e entra o Léo Ortiz. Sim. Então, assim, é isso, sabe? É Exatamente. uma reposição de elenco. Ele reforça a estrutura prévia. E assim, e só para dizer, eu acho que o Flamengo conseguiria fazer um eixo central bizarro, tendo uma saída de bola com Léo Ortiz e Léo Pereira, tendo o Vinha se aproximando do meio de campo, tendo a nossa maquininha, né, o nosso De La Cruz, que é um tabelador por essência, ou seja, ele precisa de gente aproximando para tabelar, para progredir, para outro progredir também, enfim, com Como um o Pedro, de alguma pulgar, forma, também é um tabelador por tem, uma outra função, tem mais à frente, mas o pivô dele é isso, é a tabela, alguém passa, sim. é essencial também. Então, assim, cabe sonhar com esse eixo central que vai ter talvez um Pulgar, talvez um Alan. Essa questão do Pulgar eu não consegui falar, mas eu acho que o Pulgar ele pesa uma coisa. Eu acho que ele é muito bom com a bola no pé, e talvez ele falte um pouco nele sem a bola, mas ele também entrega um pouco de altura e posição no meio-campo que eu acho que acaba sendo um pouco necessária, que o querido Alan não tem tanto. É mais uma questão que pode ser contornada, porque assim, vamos pensar no meio-campo assim. No nosso meio-campo ideal, a gente sabe que tem quatro jogadores, correto? O único acima de 1,80 nesse meio-campo é o Gerson, porque se não tiver o Pulgar. Porque é o Alan, o De La Cruz, que são. O De La Cruz tem menos de 1,70. É um Gerson que corre dentro do campo, tá? Deixando bem claro, porque a galera, não sei porquê, cismou que o Gerson não corre, que o Gerson é preguiçoso, não joga, mas isso não é verdade. Mas eu acho que essa questão do Gerson ela pode ser é, debatida depois. Mas assim, nesse meio campo, imagina esses quatro caras, o mais alto ali é o Gerson. E o Gerson não é tão alto assim, então, tipo, o Pulgar eu acho que ele traz isso e ele tem uma bola no pé dele muito boa também. Não só alto, mas com força física mesmo, sabe? Com estatura, mas também com corpo para disputar. O Gerson, com certeza, tem muito mais que o De La Cruz e o Arrascaeta, mas o Pulgar agrega muito nesse sentido também. Então, assim, pensando nesse meio campo, é um Vinha que eles vêm pela lateral, mas eles se associam ao meio também. E você vê, talvez, quem sabe, aqui para nós os mais românticos, um Gabigol do lado do Pedro ali fazendo uma dupla de ataque, onde o Pedro faz mais essa dominar de bola, o Pedro e o Gabigol se aproxima mais do Rascaeta e do La Cruz como esse um meia, um ponta de lança que dá passe, mas também se infiltra e que vai fazer essa tabela com o Pedro também. E vai oferecer jogadas pro Pedro também. E a possibilidade de entrar com o Cebolinha, de entrar com o Zanolini, às vezes podem ser titulares também. A gente não quer matar nenhum jogador do elenco, nem nada assim. É justamente a possibilidade de variação. Tentar privilegiar a forma que o time possa jogar melhor, que os melhores jogadores possam render mais,
mas também tem a possibilidade de variar com os outros jogadores, porque o que tem marcado nesse trabalho do Tite é que ele tem demonstrado uma incapacidade, uma indisposição à variação. Ele tem insistido sempre em seguir as mesmas ideias da mesma forma, e o problema é esse, sabe? Que não necessariamente ele vai jogar todos os jogos com quatro no meio de campo, com Gabigol e Pedro no ataque. Pode ser que tenha jogos que funcionem com Cebolinha e Luiz Araújo, mas é a possibilidade de você ler os jogos, se preparar para eles e variar a partir disso. E não você querer insistir numa ideia que ela é prévia ao elenco do Flamengo, ao trabalho dele no Flamengo, e querer de todas as formas encaixar essa ideia. Eu acho que essa é uma questão. Eu acho que tem momentos onde a gente pode pensar num jogo mais alongado. Não estou dizendo que não existe espaço para isso. Há uma questão que fica como o elenco, além desses pontos, vai reagir a isso, porque claramente, como a gente está falando aqui, se a gente pensa que só quatro jogadores no máximo se privilegiam excessivamente nesse formato de Flamengo, a gente tem que pensar em outros sete jogadores que vão conseguir se privilegiar ao máximo também dessa estrutura, para que, num contexto de jogo mais alongado, quando for o caso, eles também se privilegiem. Mas é tudo contexto, contexto de jogo, contexto de elenco e ideia de jogo. E de temporada E também. de A temporada. gente sabe que o calendário é muito apertado. Então, a gente sabe que vai ter jogos que a gente vai poder ter essa variação. Mas talvez um jogo que você esteja contra uma retranca total ou contra um time que está com um a menos, não faça sentido você dar a bola e você querer recuar para jogar alongado. Talvez faça mais sentido você ter a bola e pressionar no alto. Então, tipo assim, é essa possibilidade de variação e de entendimento do jogo, e de ter disposição a se adaptar. Se adaptar ao elenco, se adaptar às competições, se adaptar aos jogos, aos contextos, enfim, e não ficar preso a uma mesma ideia eternamente. Bem, acho que a gente falou bastante aqui. Acho que além do jogo, mais essa ideia, a gente acabou extrapolando muito da nossa visão com relação ao trabalho do Tite, de alguma forma, né? Enfim, vamos concluir aqui, porque a gente tem uma aula agora. Só para dizer uma coisa assim, que eu acho que é essencial a respeito do universo Flamengo nas últimas 2 semanas é que quem vai passar é o Landim. Zico, Gabigol não vão passar.